Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no GIMP. Falando ainda sobre a evolução histórica do GIMP, hoje nós falaremos aí nessa aula sobre a versão atual do GIMP, né? O GIMP é a versão 2.10 do GIMP, que no momento em que esse vídeo está sendo gravado é a versão atual, considerada aí estável, beleza? Então nós vamos ver aqui quais foram as grandes implementações aí realizadas aí com essa versão, beleza? No entanto, como de costume, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas do curso aqui no canal. Se você está chegando de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no GIMP que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, a utilizar o GIMP profissionalmente, nós temos aqui um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Então, deixamos de lero-lero e vamos ao que interessa. Bom, o GIMP 2.10 é o resultado de 6 anos de trabalho que originalmente se concentrou em portar o programa para o novo mecanismo de processamento de imagem, o GEG, né? Que, conforme vimos, desde a versão 2.6, ele começou a ser aí integrado ao GIMP. No entanto, a nova versão ele vem com muito mais recursos novos, incluindo ferramentas novas e aprimoradas, melhor suporte a formatos de arquivo, várias melhorias de usabilidade, suporte aprimorado ao gerenciamento de cores, uma infinidade de melhorias direcionadas a pintores e fotógrafos digitais, edição de metadados e muito mais. Então vejamos aqui quais são aí as principais inovações. Bom, no que concerne a interface de usuário, né, ela foi atualizada e com suporte a High DPI inicial. Então uma coisa imediatamente perceptível no GIMP 2.10 é o novo tema escuro e os ícones simbólicos habilitados por padrão. Então o objetivo é escurecer um pouco o ambiente e mudar o foco para o conteúdo. Então agora existem 4 temas de interface de usuário disponíveis no GIMP. O Dark, que é o padrão, o Gray, que é o cinza, o Light, que é o claro, e o System. Os ícones agora estão separados dos temas e foram mantidos ícones coloridos e simbólicos para que você possa configurar o GIMP para ter um tema do sistema com ícones coloridos se preferir a aparência antiga. Além disso, os ícones estão agora disponíveis em 4 tamanhos, para que o GIMP ele fique melhor em monitores High DPI. O GIMP fará o possível para detectar qual tamanho usar, mas você pode substituir manualmente essa seleção acessando o caminho do menu Editar, Preferências, Interface, Temas de ícones. Ok? Outra inovação importante se deu em relação à porta Geglio, com suporte para alta profundidade de bits, multithreading, né, e muito mais. Então o objetivo final da versão 2.10 era concluir a portabilidade para a biblioteca de processamento de imagens, o Geglio, iniciada na versão 2.6. Então, quando foi introduzido o uso opcional do Geglio para ferramentas de cores e uma ferramenta Geglio experimental, foi continuado com a versão 2.8, onde foi adicionada uma versão baseada em Geglio com projeção de camadas. Agora o GIMP utiliza Geglio para todo o gerenciamento de blocos e cria um gráfico acíclico para cada projeto. Estes são pré-requisitos para adicionar a edição não destrutiva planejada para a versão 3.2 que virá futuramente. Então há muitos benefícios em usar o Geglio, e algum deles você já pode aproveitar já nessa versão
2.10 do GIMP. O suporte de alta profundidade de bits, por exemplo, permite a você processar imagens com precisão de até 32 bits por canal de cor e abrir e exportar arquivos PSD, TIFF, PNG, EXR e RGBE em sua fidelidade nativa. Além disso, as imagens FTS podem ser abertas com precisão de até 64 bits por canal. O multithreading permite usar vários núcleos para processamento. Nem todos os recursos do GIMP fazem uso disso. E é algo, que a equipe do GIMP pretende trabalhar mais no futuro. Um ponto de interesse é que o multithreading acontece através do processamento JEG, mas também no próprio núcleo do GIMP, por exemplo, para separar a pintura do código de exibição. O processamento do lado da GPU ainda é opcional, mas está disponível para sistemas com drivers OpenCL estáveis. Você pode encontrar opções de configuração para multithreading em aceleração de hardware no caminho Editar, Preferências, Recursos do sistema. Bom, outra inovação importante nessa versão se deu com o fluxo de trabalho de espaço de cores linear. Então, outro benefício de usar JEG é que ela é agora capaz de trabalhar em imagens em um espaço de cores RGB linear, em oposição ao espaço de cores RGB com correção de gama que trabalha com percentual. Então, nós podemos resumir isso da seguinte forma. Agora você tem versões lineares e perceptivas da maioria dos modos de mesclagem. Agora existe uma versão linear do comando Color Invert. Você pode alternar livremente entre os dois a qualquer momento através do submenu Imagem Precisão. Você pode escolher qual modo será exibido na janela de caixa Histograma. Você agora pode aplicar filtros de níveis e curvas no modo perceptível ou linear. E quando uma precisão superior a 8 bits por canal é usada, todos os dados do canal são lineares. Você também pode escolher se a ferramenta gradiente deve funcionar em RGB perceptível, RGB linear ou espaço de cores cielado. Outra inovação se deu aí no gerenciamento de cores reformulado. Então, o gerenciamento de cores agora é o recurso central do GIMP e não do GIMP. Então, isso tornou possível, em particular, introduzir o gerenciamento de cores em todos os widgets personalizados que nós poderíamos imaginar, como visualizações de imagens, visualizações de cores e padrões, etc. O GIMP agora utiliza Little CMS versão 2, que permite usar perfis de cores ICC versão 4. Ele também depende parcialmente da biblioteca BabL para lidar com transformações de cores, já que BabL é simplesmente até 10 vezes mais rápido que o LCMS2, nos casos em que testamos em que ambos foram testados. Então, eventualmente, o BabL poderia substituir o Little CMS do GIMP. Outra inovação importante se deu em camadas e máscaras. O GIMP agora vem com dois grupos de modos de mesclagem. O legado, que é percentual principalmente utilizado para fazer arquivos XCF antigos parecerem exatamente como antes, e o modo padrão, que é principalmente linear. Então, os novos modos de mesclagem são os modos de camada LCH, trabalha com matiz, croma, cor e luminosidade, o modo Pass-Through, para grupos de camadas, e o modo queimadura linear, que trabalha com luz vita, luz linear, pin light, hard mix, exclusão, mesclagem e divisão. Então, camadas, caminhos e canais também podem ser marcados com rótulos coloridos para melhorar a organização do projeto. E isso será ainda mais útil quando quando for adicionado a seleção multicamadas posteriormente. As opções de composição para camadas estão expostas aos usuários agora, e todas as configurações relacionadas às camadas estão finalmente disponíveis na caixa de diálogo Atributos da camada. Além disso, se você sempre precisar de alfa em suas camadas,
poderá ativar a geração automática do canal alfa em imagens importadas ao abri-las. Então, para esse caso, você consulte a página, no caminho Editar, Preferências, Importação e Exportação de imagens para essa e outras políticas. Os grupos de camadas podem finalmente agora ter máscaras. Outra implementação importante é o uso maior para CLAB e CLCH. Então, com o GIMP 2.10 foram introduzidos vários recursos, que fazem uso dos espaços de cores CLAB e CLCH. Então, as caixas de diálogo de cores agora possuem um seletor de cores LCH, que você pode utilizar em vez de HSV. O seletor LCH também exibe aviso de fora de gama. O novo filtro Matiz Chroma no menu Cores funciona de forma semelhante ao Matiz Saturação, mas opera no espaço de cores CLCH. As ferramentas Fuzzy Select e Bucket Fill agora podem selecionar cores por seus valores nos canais C, L, C e H. Tanto o seletor de cores quanto a caixa de diálogo pontos de amostra agora existem valores de pixel no CLAB e no CLCH de acordo com sua preferência. Bom, em relação às ferramentas novas e aprimoradas, destacamos aqui a transformação unificada. A nova ferramenta de transformação unificada, que você também acessa pelo atalho Shift L, ela simplifica a realização de múltiplas transformações, como dimensionar, girar e corrigir a perspectiva de uma só vez. O design é baseado em especificações funcionais escritas aí pelo ex-especialista em UX do GIMP, Peter Sicker. Outro aprimoramento também se deu na transformação VAR. Então, a nova ferramenta Transformação VAR, ela permite fazer transformações localizadas, como aumentar ou deslocar pixels com pincel macio e suporte para desfazê-lo. Essas ferramentas são comumente usadas em fotografia de moda para retoques. Como tal, a nova ferramenta ela retira o antigo filtro IVAR, que era inovador na época de seu início, e anterior ao filtro Liquify do Photoshop. Mas era complicado de utilizar esse filtro. Então a ferramenta Transformação VAR também possui um modo borracha para remover alterações seletivamente, anteriormente indisponível nesse filtro IVAR. Outra implementação importante foi a ferramenta Lidar com Transformação, que você também pode acessar pelo atalho Shift L. Essa ferramenta oferece uma abordagem interessante para aplicar dimensionamento, rotação e correção de perspectiva, usando alças colocadas na tela. Então, pessoas acostumadas a editar em superfícies sensíveis ao toque podem achar essa ferramenta estranhamente fácil de entender. Outra implementação importante se deu com a ferramenta Blend, que se torna a partir daí a ferramenta Gradiente, obtendo edição na tela. Então essa ferramenta Blend ela foi renomeada para Gradiente e o atalho dela foi alterado aí para a tecla G. Mas isso não é nada em comparação com o que a ferramenta pode fazer agora com a versão 2.10. A nova ferramenta ela praticamente torna obsoleta a antiga caixa de diálogo editor de gradiente. Agora você pode criar e excluir interrupções de cores, selecioná-las e deslocá-las, atribuir cores a interrupções de cores, alterar a mistura e a coloração de segmentos entre interrupções de cores e criar novas interrupções de cores a partir de pontos médios diretamente na tela. Todos os gradientes disponíveis, por padrão, também são editáveis a partir de agora. O que isso significa é que quando você tenta alterar um gradiente existente em uma pasta do sistema, o GIMP criará uma cópia dele, chamando-o de gradiente personalizado, e o preservará entre as seções, a menos, é claro, que você edite outro gradiente de sistema. Nesse caso, ele se tornará um novo gradiente personalizado.
A equipe de desenvolvimento do GIMP pretende agora usar a implementação genérica disso posteriormente para pincéis e outros tipos de recursos. Outra implementação importante foi a implementação de melhores ferramentas de seleção. Então a ferramenta Foreground Select pode finalmente fazer seleções de subpixels em casos complexos, como fios de cabelo em fundo texturizado. 2 novos métodos de mascaramento estão agora disponíveis para isso. As ferramentas Selecionar por Cor e Seleção Difusa agora apresentam uma opção de máscara de desenho para exibir a área de seleção futura com preenchimento magenta. E a última ferramenta também tem uma opção de vizinhos diagonais para selecionar pixels vizinhos diagonalmente. Para a ferramenta Seleção Livre, fechar uma seleção poligonal livre agora não confirma a seleção automaticamente. Ao invés disso, você ainda pode ajustar as posições do nós quando aplicável e pressionar a tecla Enter. Clicar 2 vezes dentro da seleção ou alternar para outra ferramenta para confirmar a seleção. A ferramenta Tesouro Inteligente finalmente permite remover o último segmento adicionado com a tecla Backspace. E o GIMP agora verifica se o primeiro e o último segmento são distintos antes de fechar a curva. Outra implementação importante se deu nas ferramentas de cores. Todas as ferramentas de cores foram refatoradas para se tornarem filtros baseados na biblioteca Jaguar, para que possam ser usadas adequadamente mais tarde, quando for introduzida a edição não destrutiva. Consequentemente, o submenu Cor do menu Ferramentas foi removido e esses filtros agora estão praticamente indisponíveis na caixa de ferramentas. Outra implementação importante se deu com a ferramenta de texto, que a partir de agora suporta CJK e mais sistemas de escrita. Então a ferramenta texto agora oferece suporte total a métodos de entrada avançados para CJK e outros idiomas não ocidentais. O texto pré-editado agora é exibido conforme esperado, dependendo da plataforma e do mecanismo de método de entrada. Vários bugs e travamentos relacionados ao método de entrada também foram corrigidos. Outras implementações importantes foram a implementação de ferramentas experimentais. Então, 2 novas ferramentas, que estavam incompletas para a inclusão do GIMP 2.10 por padrão, podem ainda ser habilitadas. Então, observe que eles são altamente experimentais e provavelmente serão quebrados para você até travar o GIMP. Então, cabe mencionar que o GIMP ele precisa de contribuidores para colocá-los aí no estado liberado, ou seja, de programadores para ajudar aí a colaborar e colocar esses recursos aí de uma forma estável. Bom, a ferramenta Endpoint Deformation apresenta o tipo de deformação suave e o menos rígido possível que você esperaria que os objetos físicos tivessem. A ferramenta Seamless Clone tem como objetivo simplificar a criação de composições em camadas. Normalmente, quando você cola uma imagem em outra, ocorrem todos os tipos de incompatibilidade, temperatura de cor, brilho e etc. Então, essa nova ferramenta experimental ela tenta adaptar várias propriedades de uma imagem colada em relação ao seu fundo. Então, para habilitar essas ferramentas, você precisa primeiro habilitar a página Playground da caixa de diálogo Preferências, fazendo isso executando o GIMP com uma opção Show Playground. Para o Windows, você pode querer ajustar o caminho para o GIMP nas propriedades de atalho de acordo. Então, você precisa ir no caminho em menu Editar, Preferências, Playground e habilitar as respectivas opções para que as ferramentas apareçam na caixa de ferramentas. Precisamos enfatizar novamente que você só deve fazê-lo se estiver muito curioso ou se pretende aí ajudar a corrigi-los. Outra inovação importante se deu com melhorias na pintura digital. O GIMP 2.10
vem com uma série de melhorias solicitadas por pintores digitais. Uma das novidades mais interessantes é a ferramenta My Paint Brush, que apareceu pela primeira vez no fork do GIMP Painter. A ferramenta Borrar recebeu atualizações direcionadas especificamente ao caso de uso de pintura. A nova opção sem efeito de apagamento evita que as ferramentas alterem o alfa dos pixels. E a cor do primeiro plano, agora ela pode ser mesclada em pixels borrados e controlados por um novo controle deslizante fluxo, onde 0 significa sem mesclar. Então todas as ferramentas de pintura agora possuem controles deslizantes explícitos de dureza e força, exceto a ferramenta My Paint Brush, que possui apenas o controle deslizante e dureza. Mais importante ainda, o GIMP agora suporta rotação e inversão de tela para ajudar os ilustradores, e verificar proporções e perspectiva. Uma nova opção de bloqueio de pincel para visualização permite escolher se você deseja que o pincel seja bloqueado em determinado nível de zoom e ângulo de rotação da tela. A opção está disponível para todas as ferramentas de pintura que usam pincel, exceto a ferramenta My Paint Brush. A nova caixa de diálogo encaixável Pintura de Simetria, habilitada por imagem, permite você usar todas as ferramentas de pintura com várias simetrias, espelho, mandala, ladrilho. Essa nova versão do GIMP também vem com mais pincéis novos disponíveis por padrão. Também foram feitas aí melhorias na fotografia digital. Alguns dos novos filtros baseados em GEGRA são voltados especificamente para fotógrafos. Exposição, destaques de sombras, passagem alta, decomposição de wavelet, projeção panorâmica e outros serão uma adição importante aí à sua caixa de ferramentas. Além do mais, o novo filtro Extrair Componente simplifica a extração de um canal de um modelo de cores arbitrário, como Lab, LCH, CMYK, dentre outros, da camada atualmente selecionada. Se você estava acostumado a decompor e recompor imagens só para isso, seu trabalho ficará muito mais fácil agora. Além do mais, agora você pode usar o Darktable Hall Therapy como plugins do GIMP, coisa que nós veremos aqui ao longo desse curso, beleza? Claro, exclusivamente na nossa plataforma fechada, beleza? Então se você quer saber como usar esses plugins, utilizar o Darktable e o Hall Therapy em conjunto com o GIMP através do uso de plugins, ok? Vá lá na nossa plataforma fechada, adquira o nosso curso que você vai ter acesso de imediato aí às aulas aí, desse módulo aqui específico aí de plugins no GIMP, beleza? Bom, então você pode utilizar o Darktable Hall Therapy como plugins do GIMP para abrir fotos digitais brutas, ou seja, as fotos em formato RAW. Então qualquer versão recente de qualquer um dos aplicativos servirá. Um novo filtro de exibição do Clip Warning visualizará áreas subexpostas e superexpostas de uma foto para você, com cores personalizadas. Por enquanto ele é voltado principalmente para imagens onde as cores são armazenadas com precisão de pontos flutuantes. Você se beneficiará principalmente com isso se trabalhar com imagens flutuantes de 16 a 32 bits por canal, como é XR e TIFF. Outras melhorias importantes se dão com os efeitos. O GIMP agora vem com mais de 80 filtros baseados em GEGRA. Muitos deles são antigos efeitos do GIMP. Então apresento aqui para vocês as implementações baseadas em GEGRA, as melhorias. Por exemplo, você pode agora aplicá-los em imagens no modo de precisão de 32 bits por canal de cor. Você pode visualizá-los diretamente na tela e se uma imagem for maior que a janela de visualização, o GIMP renderizará a janela primeiro para feedback imediato. Você pode usar a visualização dividida para comparar a imagem original com sua versão processada e trocar os lados antes e depois, tanto horizontal quanto verticalmente.
Em um futuro GIMP não destrutivo, você poderá ajustar as configurações desses filtros sem desfazer uma série de etapas. Então, alguns dos filtros baseados em Jaguar possuem versão OpenCL para aceleração de hardware. Isso será útil se os drivers OpenCL funcionarem bem para você. Além disso, muitas operações podem ser multi-thread para usar seu processador em toda a sua potência. Bom, em relação à usabilidade, foram aplicadas algumas melhorias. Então, ao trabalhar com usuários ativos, foram eliminados alguns programas de usabilidade, do qual listamos aqui, como por exemplo, todas as ferramentas de transformação agora desativam automaticamente a visualização da camada original para que você possa ver claramente os ajustes no pano de fundo. As máscaras agora podem ser facilmente criadas com os últimos valores usados, bastando pressionar a tecla Shift do teclado e clicar na visualização da respectiva camada. Todas as caixas de diálogo, exceto aquelas como escala, agora lembram os últimos valores usados nas sessões. Todos os filtros baseados em Jaguar permitem agora salvar pré-definições nomeadas e criar pré-definições com carimbo de data e hora automaticamente para a última vez que você as usou. Agora você pode escolher a cor ou padrão de preenchimento para espaços vazios após redimensionar a tela. Então há muito ainda o que melhorar para tornar o GIMP mais adequado para fluxos de trabalho profissionais. E como sempre, a equipe de desenvolvimento do GIMP aceita discussões construtivas e recentemente eles criaram uma lista de discussão para discutir o tópico de como melhorar a usabilidade do GIMP. Então esse é um processo de aprimoramento de longo prazo que pode levar mais tempo do que alterações e recursos localizados. Bom, outras implementações importantes se deu com o suporte a formatos de arquivo. O GIMP agora é capaz de ler e gravar arquivos TIFF, PNG, PSD e FTS, com precisão de até 32 bits por canal quando aplicado. O plugin PSD também oferece suporte aos modos Pass-Through, Hard Mix, Thin Light, Vivid Light e Linear Light Blending. O GIMP agora também vem com suporte nativo ao WebP, incluindo recursos como animação, perfis ICC e metadados. Tanto a importação quanto a exportação são suportados. O plugin JPEG 2000 foi reescrito para usar a biblioteca OpenJPEG, em vez da biblioteca Jasper, que já é um tanto obsoleta. E finalmente o plugin PDF agora suporta a importação de arquivos protegidos por senha. Você precisa, óbvio, saber a senha. E a exportação de documentos PDF de várias páginas, onde cada camada ela se torna em uma página. Em relação à visualização, edição e preservação de metadados, as seguintes melhorias foram, O GIMP agora vem com plugins para visualização e edição de metadados EASY, XMP, IPTC, GPS e DIDCOM. Eles estão disponíveis no submenu Imagem, Metadados. O GIMP também preservará os metadados existentes em arquivos TIFF, PNG, JPEG e WebP. Cada plugin possui respectivas opções de exportação para ativar ou desativar a exportação de metadados. Além disso, os usuários agora podem definir padrões para preservar ou não metadados em todos os plugins de formato de arquivos afetados de uma só vez, dependendo se desejam privacidade total ou, em vez disso, fazer muitas fotografias em microstock. As configurações estão disponíveis na página Importação e Exportação de imagens no menu Preferências. Outra inovação importante se deu em relação à interação na tela. O GIMP 2.10 vem com um novo recurso que permite que alguns filtros baseados em Jaguar renderizem controles na tela. Por enquanto, isso se aplica apenas a 3 filtros: espiral, supernova e projeção panorama.
mas haverá mais no futuro aí, segundo a promessa dos desenvolvedores do GIMP. Outra melhoria, né, se deu com relatório simplificado de bugs e recuperação de falhas, né? Então, diante da necessidade de bons relatórios de bugs para tornar o GIMP melhor, foi introduzido um novo recurso para observar e interceptar erros críticos e travamentos, e em seguida gerar um log de erros útil que você possa copiar e colar em um relatório de bugs. Nas versões em desenvolvimento, a caixa de diálogo será exibida sobre todos os tipos de erros, mesmo os menores. Em versões estáveis, ele será aumentado apenas durante travamentos. O comportamento padrão pode ser personalizado no menu Editar, Preferências de depuração. Observe que ainda é necessário que você forneça contexto, por exemplo, sobre o que você estava fazendo quando ocorreu uma falha. Uma descrição passo a passo de como reproduzir esse bug se torna muito útil. Além disso, em caso de falha, o GIMP tentará agora fazer backup de todas as imagens com alterações não salvas e sugerirá reabri-las na próxima vez que você iniciar o aplicativo. Então não pode ser garantido 100% de sucesso, mas às vezes terá sucesso e isso pode resgatar aí um trabalho não salvo. Outra implementação importante se deu com as alterações de API. Então, ao longo desse ciclo de desenvolvimento, muitas APIs foram descontinuadas, fornecendo uma camada de compatibilidade para desenvolvedores terceirizados que escrevem scripts e plugins para o GIMP. Para a lista completa de alterações do PDB, consulte o wiki do GIMP, né? Essa página changelog também possui uma lista detalhada de todas as outras alterações na versão 2.10. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos aí mais uma aula aqui para o nosso curso de primeiros passos no GIMP, beleza? Mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta gratuita de design gráfico, no caso GIMP, beleza? E ajude a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então na nossa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até lá!